Pessoal, tudo bem? Vamos lá? Bom, repondo a aula da segunda-feira, conforme programado na terça, né? Vamos dar continuidade aí, duas aulinhas sobre a sequência da nossa matéria, título 2 do Código Penal. Falávamos então no nosso último encontro, antes da nossa avaliação, nós paramos lá no artigo 168 do Código Penal. Estávamos falando da apropriação indébita. E nós discutimos no nosso último encontro, pelas minhas anotações, todos os elementos constitutivos do caput do artigo 168, que diz apropriar-se de coisa alheia móvel de que tenha posse ou a detenção. Tá? Pena de reclusão de 1 a 4 anos e multa. Discutimos todos os elementos formadores desse caput. Já analisamos um por um. Tá? Só uma revisãozinha bem rápida para que possamos então ingressar no parágrafo 1º do artigo 168. Veja, mencionei para vocês que na apropriação indébita, a vítima ela entrega transitoriamente a posse desvigiada da coisa móvel. Posse desvigiada. E a entrega se dá de forma transitória. Tá? A pessoa entrega o bem, entrega o produto, para que ele lhe seja restituído. Quem recebe a coisa passa a tê-la de boa fé e com a posse desvigiada do proprietário. E num determinado momento, este indivíduo, o agente, se recusa, altera a sua intenção e recusa a devolver a coisa, passando a agir como se fosse proprietário dela. Ok? Por isso que na apropriação indébita, a vítima ela entrega transitoriamente e essa posse é desvigiada. Ela entrega para que a pessoa faça uso daquela coisa móvel por um determinado período. Tá? Então, eu tenho um livro, você me solicita o livro como empréstimo para leitura num final de semana. Eu entrego o livro para que, passado o final de semana, ele me seja restituído. Portanto, quando eu entrego, você leva o livro para sua casa com a minha posse desvigiada sobre ele. E aí, decorrido esse período, esse final de semana, eu questionando a devolução, você me nega a devolver, e aí há apropriação indébita, ou então eu tomo conhecimento que você já emprestou para um terceiro, já vendeu, já trocou, enfim, realizou qualquer ato típico, característico de que a sua intenção não era mais restituí-lo, passando a agir como se proprietário da coisa fosse. Essa é a apropriação indébita, ok? Dela, do caput do artigo 180, nós extraímos alguns requisitos do artigo 168, não 180. Nós extraímos alguns requisitos. Quais eram esses requisitos que nós fizemos o comentário no nosso último encontro? Primeiro, tá? A entrega do bem pela vítima tem que ser livre, espontânea e consciente. Por que precisa ser livre, espontânea e consciente? Estou lendo aqui o caput, professor, não encontrei nada disso no caput. Você chega a esses requisitos, ou a esse requisito, para que você possa diferenciar o artigo 168, a apropriação indébita, de outros crimes, como, por exemplo, o roubo, a extorsão, o estelionato e etc. Por quê? Veja, no roubo e na extorsão, a entrega do bem, dependendo da situação, ela não se dá de forma livre, nem de forma espontânea. Ela se dá em decorrência da violência ou da grave ameaça que é inserida. Então pode ser que no roubo alguém lhe aponte uma arma e fala, passa a carteira. Você entrega a carteira para a pessoa.
Mas essa entrega foi feita de forma espontânea, de forma livre? Lógico que não. Você entregou por temor, por medo de sofrer consequências pela recusa na entrega. Portanto, agora você não teve uma entrega livre, espontânea. O crime é de roubo ou crime é de extorsão, dependendo da situação. Ok? No estelionato, você também, nós vamos ingressar no estelionato em breve, no estelionato a vítima também entrega a coisa. Mas ela entrega de forma consciente? Não. Ela entrega porque ela foi ludibriada, ela foi enganada. Logo, para diferenciar a apropriação indébita desses crimes que eu mencionei, conclui-se que a entrega feita pela vítima dessa coisa e entrega com posse desvigiada tem que ocorrer de forma livre, espontânea e consciente. Ou seja, a vítima entrega porque ela quer entregar. Ok? Falamos disso também no nosso último encontro quanto à nossa matéria. O segundo requisito que extrai, que eu já mencionei, é que a posse na apropriação indébita se dá de forma desvigiada. Então, quem recebe a coisa, recebe de forma desvigiada. Se é vigiada, o crime é de furto. Ok? Nós já falamos isso. No crime de furto, a posse é sempre vigiada. Lembra-se o exemplo da loja? O vendedor está lá na loja, várias mercadorias, algumas inclusive lá na porta, exposta para quem passa na calçada, e o vendedor está lá no fundo no balcão. Tá? Mas mesmo ele estando lá no fundo, ele continua tendo a posse vigiada da coisa. Se alguém passar na calçada, puxar uma camisa daquela e sair correndo, é furto. Porque a posse do funcionário ou do proprietário, apesar de ele estar lá no fundo do prédio, lá no balcão, lá no caixa, ele continua tendo a posse vigiada sobre o bem que está exposto ali, próximo à calçada, ou muitas vezes até na calçada, tá? No passeio público. Mas ainda assim ele tem a posse vigiada. Na apropriação indébita, a posse é desvigiada, para você poder diferenciar a apropriação indébita do crime de furto, ok? Terceiro requisitozinho que nós já comentamos, tudo isso é revisãozinho, nós já falamos de tudo isso no nosso último encontro. O agente que recebe essa posse desvigiada e passa a tê-la de forma desvigiada, quando ele recebe a coisa móvel, ele a recebe de boa fé. Ele a recebe de boa fé. Se ele já a recebe de má fé, esse meio utilizado por ele é fraudulento. Portanto, o crime é de estelionato. Então, quando ele recebe com a intenção de restituir. Tá? Só depois que ele já está em poder da coisa de boa fé, recebeu para devolver, é que ele altera essa boa fé e passa então a ter má fé sobre a coisa. Então, a má fé ela surge depois do recebimento da coisa. Se ele desde o início já recebe ou ele utiliza-se, entre aspas, o empréstimo, a forma de que vou devolver, sabendo desde o início que ele não vai fazer isso, ele usa agora essa situação como meio para enganar a vítima e ter o objeto para si. E a vítima acaba entregando-lhe a coisa. Agora o crime é de estelionato. Se a má-fé ela se dá desde o início da conduta, eu tenho estelionato. Se no início da conduta houve por parte do agente boa-fé, vou apanhar esse objeto, mas vou restituí-lo. E depois de estar em poder dele, altera e diz, já que está comigo há um dia ou algumas horas, não vou devolver mais. E aí ele passa a utilizá-lo como se fosse proprietário. Então, a má-fé surgiu num segundo momento. Por isso, a apropriação indébita. E é isso que a diferencia do estelionato. No estelionato, o indivíduo já chega de má-fé. Na apropriação indébita, ele chega de boa-fé e só depois ele inverte a posse, a propriedade, a detenção da coisa. Tranquilo?
E o último requisito é exatamente esse complemento que eu acabei de falar. Precisa haver essa inversão de ânimo. Tá? Ele tem que passar a agir como se fosse dono. Portanto, recebeu de boa fé, depois de estar com o objeto, passa a agir como se fosse dono. Inverte o ânimo. Portanto, agora ele vende, agora ele empresta, agora ele aluga, enfim, ele pratica qualquer ato típico do proprietário. Tranquilo? Esses são os requisitos extraídos, foi isso que nós comentamos quanto ao caput. Aí você vai falar o seguinte, tá, no estelionato, qual é a diferença básica mesmo com a apropriação indébita? No estelionato, a vítima, ela entrega definitivamente a posse desvigiada. Então veja, na apropriação indébita, ele entrega a posse desvigiada transitoriamente. No estelionato, que nós vamos ingressar nele em breve, ele entrega a posse desvigiada definitivamente. Tá? Daqui a pouquinho vocês vão entender melhor isso. Senhor, agora eu estou com dúvida. E no furto qualificado pela fraude, ou no furto mediante fraude? No furto mediante fraude, conforme eu mencionei na correção ontem, nós temos duas situações distintas. Tá? A vítima tem sempre a posse vigiada. Veja, na apropriação indébita e no estelionato, a posse é desvigiada. Tá? Agora, no furto, a posse, nas duas situações que eu vou mencionar, ela é sempre vigiada. Então, primeira situação de furto mediante fraude. A vítima tem a posse vigiada e o bem lhe é subtraído com o emprego da fraude. Essa é a primeira situação. A segunda situação, que nós já fizemos comentário a respeito disso, então só revisãozinho. A vítima continua, a vítima tem a posse vigiada e devido à fraude empregada, a vítima entrega o bem. Então, exemplo, tá? Na primeira situação, tá? Que é aquele que eu mencionei para vocês ontem, aquele da loja, duas pessoas entram na loja e tem uma única vendedora ou só o proprietário. Ou aquela outra situação, e aí um vai até o vendedor e busca a atenção desse vendedor, enquanto o outro comparsa está lá subtraindo. O vendedor continua tendo a posse vigiada, mas o bem lhe é subtraído com o emprego da fraude. Aquele outro exemplo que eu mencionei para vocês em sala de aula. O indivíduo vai lá e desliga o sinal da internet e se faz passar como técnico, para ele poder adentrar na residência e levar os objetos, apanhar os objetos, subtrair os objetos. Agora também é furto mediante fraude. O indivíduo desliga a internet, isso é um meio fraudulento, para poder ter acesso ao bem. E aí ele entra e subtrai. Ou aquela situação que eu mencionei, que é para você afastar a vítima do bem. Né? Foi aquele caso que a pessoa liga se passando como diretor da escola e diz que o filho da vítima foi hospitalizado e indica um hospital distante da casa dela. E aí a vítima sai desesperada e deixa a casa lá à vontade. O indivíduo entra e subtrai. Se ficar demonstrado isso, furto qualificado pela fraude. Em todos esses exemplos que eu estou passando para vocês, verifica que o sujeito ativo usa um meio fraudulento para poder subtrair a coisa. Ok? Na segunda situação, no segundo exemplo que eu passei, na segunda hipótese, agora é aquela que ontem houve a discussão, né, na correção da nossa avaliação. Agora, a posse continua vigiada, mas em decorrência da fraude, o indivíduo, a vítima, entrega o bem. Aqui é aquela hipótese do veículo utilizado lá, né, o veículo está para comercialização e a pessoa, usando de fraude, vem lá e diz, posso experimentar, posso dar uma volta com o veículo, você lhe entrega a chave.
Veja que ao entregar a chave, como o local é aberto, mesmo sendo o local aberto, ele vai continuar transitando com o veículo nas vias públicas e mesmo distante dele entende a jurisprudência e a doutrina que ele continua tendo a posse vigiada. E mesmo ele tendo efetuado a entrega da chave, entrega da coisa, a posse continua vigiada. E é exatamente essa posse vigiada que a distingue do estelionato. E a distingue também da apropriação indébita. Ok? Então, daqui a pouquinho, no 171, nós vamos esclarecer um pouquinho melhor isso. Também comentei com vocês a diferença dada pelo Código Civil de possuidor e detentor, que está inserido no caput do 168. O artigo 1196 do Código Civil e o 1198 do Código Civil te dá a possibilidade de você extrair a diferença de possuidor para detentor, que o legislador menciona aí no artigo 168. Tá? Então, de forma bem simples, bem resumida, para que vocês possam entender, lá no direito civil vocês vão compreender isso um pouco melhor, o possuidor é quem tem de fato e não de direito o exercício de algum dos poderes inerentes ao proprietário, à propriedade. Então, exemplo, você aluga um carro. Você passa a ter, de fato, alguns poderes sobre aquele veículo que é inerente ao proprietário. Portanto, você não é o proprietário, mas durante aquele período que o veículo está alugado para você, você passa a ser o possuidor daquele veículo. Portanto, quem não conhece a relação entre você e o proprietário até acha que você realmente é o proprietário. Porque, de fato, você exerce alguns dos poderes que compete somente ao proprietário. Okay? Isso é o possuidor. Vocês vão entender isso melhor, com mais detalhes, quando vocês chegarem lá nesta matéria no direito civil. Já o detentor, lá do 1198 do Código Civil, é quem conserva a posse em nome do proprietário. Esse é o detentor. Então, eu entrego um determinado objeto para você, sou o proprietário, para que você leve esse objeto, para que você faça a entrega desse objeto a uma determinada pessoa. Portanto, durante aquele período de transporte, você é o detentor da coisa, mas não é nem o possuidor, nem o proprietário. Ok? Em resumo, é isso para vocês entenderem. Foi isso o que nós discutimos no nosso último encontro. Seguindo, para completar, para fechar o caput do artigo 168 do Código Penal. Quem é o sujeito ativo, quem é o sujeito passivo do 168 caput? Pessoal, o artigo apropriação indébita, né, é considerado crime comum. Se ele é crime comum, qualquer pessoa que tenha posse ou a detenção lícita da coisa alheia é o seu sujeito ativo. Veja que a posse ou a detenção é lícita porque a entrega feita pela vítima é de forma livre, espontânea e consciente. Portanto, a coisa vai para o agente inicialmente de forma lícita, só depois que ela se transforma em ilícita. E qualquer pessoa que tenha a posse ou a detenção lícita dessa coisa alheia, ao inverter essa condição, ele passa a ser o sujeito ativo desse crime. Portanto, trata-se de crime comum. Tá? Uma vez que essa posse ou essa detenção inserida no caput não é uma qualidade do sujeito. Se fosse uma qualidade, o crime não seria comum, seria próprio. Tá? Portanto, a posse ou a detenção não é uma qualidade do sujeito ativo, mas sim uma relação transitória entre ele e a coisa. Por isso que o crime é comum e não próprio. Tranquilo? Sujeito passivo, tá? Portanto, vítima, é aquele indivíduo que sofre o prejuízo. Tá? Nós estamos tratando de crimes patrimoniais. Portanto, é o proprietário, o possuidor, detentor e etc. Cuidado, observaçãozinha importante, tá? Se o sujeito passivo, se a vítima, o que é comum, for pessoa idosa,
ou seja, pelo Estatuto do Idoso, Lei 10.741 de 2003, é aquele que tem 60 ou mais anos de idade. Portanto, se idoso, tá, que tem aí mais de 60 anos, aí pelo próprio Estatuto do Idoso, Lei 10.741, há lá um tipo legal, se não me falha a memória, artigo 101 ou 102, dá uma olhadinha lá na 10.741, ela define este comportamento lá neste artigo. Portanto, se há uma lei especial para o idoso, não se aplica o artigo 168, que recai lá na lei especial. Conflito aparente de normas ou de leis tem preferência à lei especial, tá bom? Então, em relação ao idoso, não se aplica o artigo 168. Atentem-se a isso, cuidado com essas observações. Quando que esse crime vai se consumar? No caput da apropriação indébita, artigo 168. Vai ocorrer a consumação no momento em que o agente de alguma maneira exterioriza, ou seja, dá sinais inequívocos de que passou a se comportar como dono da coisa. Ou quando dá negativa em devolver a coisa. Lembra-se do exemplo? Emprestou o livro, decorrido o final de semana, na segunda-feira eu peço o livro de volta. E a pessoa se nega a entregar. Não vou entregar mais, esse livro era seu, agora é meu. A partir desse momento em que ele expressou, exteriorizou a vontade de tornar-se dono da coisa, há a consumação. Ou então, na outra hipótese, quando você toma conhecimento que o indivíduo vendeu a coisa. Mas aquele objeto era meu, ele vendeu. Que dia que ele vendeu? Vendeu ontem. Então foi ontem que ele manifestou, que ele exteriorizou, que ele deu sinais inequívocos de que houve a inversão da propriedade, da posse ou da detenção. Tranquilo? Alguns doutrinadores dizem que é no momento que o indivíduo inverte a posse. Mas como saber qual é o momento? Pode ser que eu apanhei o livro seu hoje, né? Amanhã eu já crio na minha mente a vontade de não devolver, mas eu só vou vendê-lo na segunda-feira. Então não dá para você saber que o crime se consumou na quinta-feira e não na segunda-feira. Porque isso ainda, a minha vontade ela é subjetiva, ela é interna. Então, para ficar mais fácil na prática, o crime se consuma no momento em que o agente acaba exteriorizando, ele dá sinais inequívocos de que houve a inversão. Porque aí na prática fica muito mais fácil. A maior parte dos doutrinadores diz, a consumação se dá quando inverte a posse. Mas como saber quando inverte a posse? Portanto, o mais correto para vocês entenderem é esta situação. Quando o indivíduo dá sinais inequívocos, ele exterioriza de forma clara a sua intenção de não restituir, a sua intenção de ter o seu comportamento, de ter passado a ser dono da coisa. Ok? Então, é exatamente nesse momento que você consegue identificar essa consumação. E a tentativa é possível? Sim, é perfeitamente possível. Tá? Então, o indivíduo vendeu o objeto, tá? Mas ele não conseguiu fazer a entrega. Então, a venda não foi concretizada. Ele entrou em contato com a pessoa, então já exteriorizou, já manifestou, se ouve a pessoa, ele ligou para você? Ligou. O que ele ofereceu para você? Ofereceu uma moto. Que moto que era? Era moto da cor tal, Honda, tal. Você chegou a ver o documento? Viu? O documento, inclusive, não estava no nome dele. Quanto que ele pediu pela moto? Ele pediu R$5.000. E aí eu falei para ele que eu ia pagar no domingo. Antes de eu efetuar o pagamento, eu descobri que a moto não era dele. Na verdade, ele havia apanhado a moto a título de empréstimo e ele estava vendendo-a. Agora, nessa situação, tentativa de apropriação indébita. Tá? Venda não concretizada, empréstimo não concretizado, doação não concretizada e assim sucessivamente. Tranquilo? Qual é o elemento subjetivo que você extrai da apropriação indébita, do artigo 168? O elemento subjetivo aí é o dolo.
ou seja, intenção, vontade de tornar-se dono daquilo que ele é mero possuidor ou detentor. É a chamada inversão, ok? Então veja, pessoal, é considerada atípica, e isso vocês precisam tomar cuidado, porque nós falamos disso lá no furto, é atípica a apropriação de uso. A apropriação de uso. O fato é atípico, não há crime. Assim como lá no furto, aqui nós também não temos crime. Ou seja, como que se dá a apropriação de uso? A apropriação de uso ela ocorre quando o indivíduo tem a posse, mas apesar dele ter a posse, ele não recebeu do proprietário autorização para fazer uso do objeto, para fazer uso da coisa. Então, imagine vocês a seguinte situação. O meu carro precisa fazer uma revisão, ou ele deu um problema mecânico qualquer, e eu levo ele na oficina, numa sexta-feira de manhã. Aí o mecânico, o proprietário, vai lá e diz, olha, eu posso até verificar, já identifiquei o problema aqui no seu carro, mas eu só posso fazer isso na segunda-feira. Então eu posso deixar o carro aí com você, porque ele não está em condições de eu rodar, ele não me é seguro rodar. E eu também não vou fazer nada esse final de semana. Passo aqui na segunda-feira à tarde e pego. Não, já vou começar a mexer nele hoje à tarde, mas só vai ficar pronto na segunda. Então você deixou o veículo na posse do proprietário da oficina mecânica ou do mecânico, para que fosse consertado e não para ser usado. Aí no domingo você saiu a pé, ou com a tua bicicleta, ou com a tua moto, e está lá numa sorveteria, de repente o indivíduo chega com o teu carro, com a família inteirinha dentro do teu carro. Ele está passeando com o teu carro no final de semana. E aí você fica pé da vida com ele, já bate boca com ele ali mesmo. E aí você vira e fala assim, eu vou lá registrar um boletim de ocorrência contra você. Pode? Não dá. Não é possível, porque agora a apropriação é considerada de uso. Ah, professor, então não tem crime nenhum, cara, pode andar com o meu carro lá, deixei na oficina mecânica, pode andar no final de semana inteira. Pessoal, penalmente não há o que fazer, tá? Mas é óbvio que civilmente sim. Se você deixou o veículo lá com um profissional para que ele fizesse a revisão ou a reparação mecânica do seu veículo e ele passou a utilizar o veículo, tá, com a família, com os amigos, com a namorada e etc., é óbvio que civilmente você pode buscar uma reparação quanto a isso. Portanto, há um ilícito civil, mas não há um ilícito penal nessa situação, porque não preenche os requisitos do artigo 168 do Código Penal. Tá bom? Assim como lá no furto de uso também não, aqui na apropriação indébita de uso também não. Nas duas situações, a conduta é atípica. Ok? Tranquilo? Objeto material da apropriação indébita. O objeto material, né, pelo que a gente percebe aqui no 168, diz apropriar-se de coisa alheia móvel. Portanto, se a coisa for própria, também o fato é atípico. A apropriação precisa ser relacionada a coisa alheia e móvel. Portanto, o objeto material é apenas coisas móveis. Tá? Não cabe, então, a apropriação indébita de coisa imóvel. Não, não é possível. Tá? Sendo imóvel, até porque na apropriação a posse é desvigiada. Tá? E não tem como você desvigiar de uma coisa imóvel. Tá? Portanto, se for imóvel, a situação pode se enquadrar lá no chamado esbulho possessório, tá? Que é o artigo 161, parágrafo 1º, inciso 2 do Código Penal. Tá? Aí a conduta pode recair lá no parágrafo 1º do artigo 161, chamado esbulho possessório. Tá? Pessoal, da mesma forma, mão de obra contratada e não paga. A mão de obra, ela não é objeto material do crime. Por quê? Porque a mão de obra não constitui coisa.
O devedor diz coisa móvel. Mão de obra não é coisa, não é considerada coisa, não é considerado um objeto. Portanto, não há a chamada apropriação indébita. Ah, realizei o serviço, você não me pagou. Apropriação indébita, apropriou-se indevidamente do meu esforço físico, do meu trabalho. Tá? Não é apropriação indébita isso. Tá? A situação tem que ser resolvida de uma outra forma, mas não aqui no direito penal por este tipo legal. Outra informação importante quanto a esse assunto. Transporte de cofre trancado. Isso cai bastante. Já vi várias questões nesse sentido. Então veja, o agente tem a posse do cofre e não do que está dentro do cofre. Por isso que eu mencionei, ó, o indivíduo entrega um cofre trancado para que a pessoa o transporte. Então, por exemplo, vai transportar de um ponto A para um ponto B, ele tem a detenção da coisa, tem a detenção desse cofre. Tá? Mas ele tem a detenção do cofre como um todo, trancado. Aquele é o objeto que lhe foi entregue. O que está dentro do cofre não é o cofre, é o conteúdo do cofre. E sobre o conteúdo do cofre não lhe foi dada a detenção. Portanto, ele tem a detenção do cofre, mas não do conteúdo do cofre, dos valores que tinha dentro, das joias, dos dinheiro e etc. que tinha dentro do cofre. Se ele parar no caminho, por exemplo, e arrombar esse cofre e subtrair os objetos que tem dentro dele, o crime é de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo. Se ele utilizar-se de uma chave falsa, ele conseguir abrir e subtrair o que tem dentro do cofre e trancar de novo o cofre, o crime é de furto qualificado pelo uso de chave falsa. Portanto, se o indivíduo recebe um cofre trancado para transportá-lo e ele subtrai o que tem dentro do cofre, o crime é de furto, não é de apropriação indébita, ok? Porque ele recebeu o cofre e não o conteúdo que estava dentro do cofre. Esse entendimento é tranquilo, então atentem-se a esse detalhezinho. Tá? Outra observaçãozinha importante para a gente começar a analisar o parágrafo 1º do artigo 168. A apropriação de coisa fungível. O que é coisa fungível? Coisa fungível é aquela que pode ser substituída por outra da mesma espécie, qualidade e etc. Então, exemplo de coisa fungível que nos interessa aqui no artigo 168, dinheiro. Então, veja, pode haver apropriação indébita, o crime do artigo 168, caput, pela apropriação de coisa fungível, o crime de apropriação indébita recaindo sobre coisa fungível, móvel, óbvio, porque se pode ser substituída por outra da mesma espécie, qualidade e quantidade, é móvel. É possível? É perfeitamente possível. Então imagine aí o dinheiro como exemplo. Tá? Você só precisa fazer prova disso, né? Esse é o grande problema, é como fazer a prova, mas às vezes ela é possível. Né? Então imagine que você tem aí no seu estabelecimento comercial, na sua loja, no seu mercado, enfim, sua empresa e etc., um colaborador, um funcionário, um empregado. Né? E você entrega para esse indivíduo 2 cédulas de R$100, né, para que ele possa pagar uma conta. Ou agora tem a cédula de 200, né? Então você entrega uma só de 200, tanto faz. Tá? E ele sai do trabalho, já quase no final do expediente, ele falou, olha, então eu vou passar ao banco, vou efetuar o pagamento e de lá eu já vou embora para minha casa. Tá bom. No dia seguinte, ele chega no local de trabalho sem o dinheiro, mas com o boleto. E diz, olha, não paguei o boleto porque fui assaltado. Tá? Descobre-se depois, prova-se depois que na verdade ele não foi assaltado coisa alguma. Ele se apoderou do dinheiro, ele inverteu a posse e passou a agir como se fosse proprietário. E ele gastou o dinheiro, fez festa, foi para balada, enfim, se divertiu com o dinheiro alheio. A situação não é de furto,
tá? Porque não houve a subtração. Também não é de estelionato, porque ele tinha boa fé quando ele recebeu o dinheiro. Agora, a hipótese só pode ser de apropriação indébita. Ele recebeu de boa fé, criou a situação, inverteu a posse depois que estava de boa fé, criou a situação do assalto fictício e ficou demonstrado que, na verdade, não houve assalto nenhum. O dinheiro é coisa fungível e é perfeitamente possível, nessa hipótese, o crime de apropriação indébita. Então, dependendo da coisa fungível, é perfeitamente possível, sim, a apropriação indébita neste tema. Tá bom? Caput encerrado, vamos para o parágrafo 1º, que trata de uma causa de aumento de pena no nosso próximo vídeo.